Fala Samurai, beleza? Felipe Fontoura por aqui e hoje eu tô nesse vídeo para te dar uma dica rápida de como você consegue customizar ou personalizar as fontes do seu aplicativo no React Native, beleza? Então pra gente começar aqui, eu vou mostrar um aplicativo que a gente está desenvolvendo, beleza? E se você perceber nessa listagem, tá? Deixa eu aumentar aqui para você perceber melhor. Nessa listagem aqui a gente tem as fontes que vêm padrão ali do React Native, na verdade, que é, se eu não me engano, a Roboto, se eu não me engano, tá? Daí a gente precisa confirmar depois, beleza? Então eu tô aqui no Android, tá? Então esse aplicativo aqui, ele tem essa listagem e eu gostaria de customizar, por exemplo, esse título, beleza? Deixar ele não só negrito, mas também com uma fonte personalizada. Gostaria de personalizar essas fontes, enfim, dá uma geral, tá? Como você pode ver aqui, por exemplo, o botão já está personalizado. Essa não é a fonte padrão que a gente encontra aí no React. Legal. Como você pode fazer isso? Então, minimizando aqui, você pode entrar aqui no Google Fonts, tá? Normalmente essas fontes, o designer que fez o desenho do aplicativo, ou se você é o próprio designer, você já escolheu sua fonte, tá? Eu vou então escolher, por exemplo, a Lato, tá? E também vou escolher a Roboto Condensed. Ou seja, essa aqui é do botão e o outro do texto. Como é que você vai fazer? Você vai encontrar a fonte que você deseja, você vai clicar e você vai selecionar os estilos que você deseja. E aqui fica uma dica. Não escolha estilos demais. Não escolha todos os estilos, porque quanto mais estilos, mais o aplicativo vai ter que usar fontes extras e, consequentemente, ele vai ficar pesado, tá? Então, vou selecionar esse estilo, que esse estilo aqui é o estilo regular 400, que é o estilo que normalmente a gente tem encontrado por aí, tá? Eu vou escolher, por exemplo, o itálico e aqui também eu vou escolher, por exemplo, o Black 900. Esse é o design do meu aplicativo. Do seu aplicativo, você vai ter o seu design, tá? Eu escolhi esses caras aqui e agora eu vou escolher mais uma fonte. Vou dar um browse aqui, vou dar o Roboto Condensed. E aqui, por exemplo, os meus botões, aquele botão que você viu verde, ele vai ser somente Bold 700 itálico. Então vou selecionar esse cara aqui. Fechou? O Google Fonts, ele tem as fontes gratuitas aqui para você poder utilizar. E você também pode baixar essas fontes. Então, no momento que eu baixo essa fonte, beleza? Eu posso armazenar no local que eu quiser. E então, basta a gente descompactar essa fonte, tá? Voltando aqui, nessa pastinha, Assets, Fontes, tá? Então, eu descompactei aqui essa fonte. E é claro, eu alterei o nome. Essa aqui, Highlight, é a Roboto Condensed. E esse Main Bold, Main Itálico e Main Regular é a fonte Lato. Por que eu renomei? É só um gosto pessoal, só para deixar isso aqui mais organizado, para lembrar que essa é a fonte principal e essa fonte de destaque, como por exemplo essa fonte desse botão aqui. Legal? Assim que você fizer esse processo, você precisa vir aqui na raiz do projeto e criar esse arquivo react-native.config.js. Não esquece do nome desse arquivo, porque em alguns lugares até na internet tem nomes diferentes, tá? Ou pessoas que erram esse nome, esquecem de colocar o ponto, coloca o traço, enfim. Você precisa colocar isso daqui. E você precisa falar qual que é a pasta dos assets. O que é asset? Asset é são as imagens, são as fontes, são os SVGs, enfim, são aqueles conjuntos de visual que normalmente você coloca dentro do seu aplicativo. No caso aqui, eu escolhi a pasta /assets fonte, tá? Então, essa pasta aqui, assets fontes, vai na raiz do projeto. Ah, mas eu quero colocar dentro do source, beleza? Você vai colocar source aqui, tá bom? Esse aqui, ele parte da raiz do projeto, assets fontes, e eu coloquei as fontes aqui. Acabou? Ainda não. Depois que você criou esse arquivo aqui, você precisa digitar o comando npx React Native Link. Pronto, todos os assets, enfim, estão linkados. E para você conferir isso, basta você vir aqui no Android, app, source, main, assets, beleza? Aqui está mais alguns arquivos, justamente por conta das fontes dos ícones de uma biblioteca que eu estou utilizando aqui, mas você precisa ficar atento às suas fontes. Então, a nossa fonte aqui é a main italic, a regular e highlight.
Fechou? Então, com isso daqui, basta agora você ir nos seus estilos, beleza? Então aqui, por exemplo, eu tenho essa listagem aqui, esse container aqui, eu quero customizar essa propriedade, essa fonte. Então, por exemplo, essa fonte aqui é a fonte title. E então o que a gente precisa fazer? Eu vou vir aqui e customizar o font family, beleza? O font family é a família da fonte que você está acostumado aí no SVG ou alterar até no seu HTML. Legal, é só digitar main tracinho bold ou main bold ou lato, que foi o nome? Não, você precisa literalmente copiar o nome que está contido aqui no nome da fonte sem a extensão dela. Beleza? Se você não fizer desse jeito, ele não vai reconhecer, ele vai tentar buscar uma fonte e vai escolher uma fonte reserva, fallback que a gente costuma falar. Então, se a gente voltar aqui, você vai perceber que ele já alterou a fonte. Eu também gostaria de alterar essas outras aqui. É óbvio que eu já deixei comentado para a gente economizar o nosso tempo aqui. Então, ele já alterou esse carinha e também já alterou essa fonte aqui. Então, são pequenos detalhes que normalmente são super importantes aí no design, que vai tornar o seu aplicativo, a aplicação que você está fazendo aí, muito mais bonita, beleza? Então, essa é a minha dica de hoje, que eu deixo aqui para você deixar os seus aplicativos bonitos e seguir também o design que o senhor designer solicita, beleza? Se você gostou aqui então desse vídeo, não esqueça de deixar o like, deixar os comentários aqui e também de compartilhar essa dica para você ajudar aí um amigo nas redes sociais ou então um amigo no próprio WhatsApp. Fechou? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima dica.